Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Chegamos para o nosso Segunda às 18 para trazermos uma palavra de reflexão dentro do âmbito do ministério, da fé, da vida cristã, da vida social, política e assim por diante. E como eu tenho dito a vocês nas semanas anteriores, eu estou observando sugestão de temas, perguntas, dúvidas que têm sido feitas acerca de temas relacionados a estes assuntos e espectros que acabei de falar. E daqueles que já recebi, está entre os últimos. Alguém pediu para falar sobre líderes com a síndrome de Amã. Bom, quem é Amã? Primeiro vamos falar dele, depois vamos pensar se aplica a expressão síndrome nestes casos específicos. Você lembra do Império Medo-Persa? Basta ler o livro da Rainha Esté, ou o livro que leva o nome de Esté, para nós compreendermos de um cenário de poderio, de governo e de potestade. O Império Medo-Persa é a junção de duas grandes nações que se unem para derrotar o grande império do seu tempo, o Império de Babilônia, e formam um dos maiores impérios de todos os tempos, um dos maiores exércitos de todos os tempos. O Império Medo-Persa alcançou e dominava cerca de 180 nações da Terra, ou seja, de uma expansão territorial imensa, enorme. Ester se tornou rainha neste império, casando-se, portanto, com um dos Assueros, fazendo lembrar que o nome Assuero não é um nome próprio, é um título dado aos imperadores persas. Assim como César aos romanos, Faraó aos egípcios e outros como Herodes, que também é um título. Bom, Amã é o primeiro-ministro, é o chefe das Forças Armadas. É o homem que tem acesso ao tesouro desse grande império. Amã se tornou grande. Depois do rei, o retrato e o cenário do texto nos dá a entender que Amã é o maior dos homens do império. Mas um dos problemas do poder é a fome que ele gera. Quanto mais poder, mais fome de poder o homem tem. Não saber lidar com o poder fará com que a fome do poder seja tão grande que termine a devorar o próprio que o detém. E nós encontramos Amã marcando, ele fez um X nas costas de um cativo de guerra, Mardoqueu. Algumas versões falam dele como Mordecai. Ele permanece à porta do palácio do rei. Mardoqueu nada mais é do que um homem sem influência política, econômica, social. Repito, ele é cativo de guerra e permanece à porta do palácio. Bom, esse é Amã, o homem mais poderoso do império depois de Sua Majestade o Rei. Quem é Amã? Quem é Mardoqueu? Entre os menores. Agora, será que nós podemos falar do sentimento de Amã como uma síndrome? Esse é o Segundo às 18. De que sentimento estamos falando? Amã decidiu que ele quer matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostra diante dele. E Amã tem o apoio da sua esposa, Zeres, que é quem dá a ideia de preparar uma forca para Mardoqueu.
E Amã está tão certo de que o seu plano dará certo, que ele chama os amigos para um banquete, ele faz um churrasco. Não dá para entender um homem com tamanho poder se importando com a morte de um homem tão pequeno no império ao ponto de fazer festa, porque vai matá-lo amanhã. Entretanto, eu acho que usar o termo síndrome não se aplica, porque síndrome é um termo usado para uma condição clínica previamente diagnosticada e caracterizada pela reunião de alguns sintomas e sinais que são ligados a uma causa ou mais de uma causa, podendo ter origens diversas. Eu diria que o que há em Amã, sim, é o que há em muitos líderes: arrogância, soberba, orgulho. E esta arrogância, esta soberba, e esse é o nosso 2:18, este orgulho, ataca o coração daqueles que têm a posição, está elevados a cargos altos, mas simplesmente se incomoda com o servo, que apenas fica na porta. Quem padece desta arrogância de Amã se incomoda com a pequenez do outro. Incrivelmente, o grande se incomodando com a pequenez do outro, pelo simples fato de que esse quase ninguém não lhe bajula, não se prostra quando ele passa, não reconhece-o como um pequeno Deus. Sim, nós temos alguns líderes, diga-se de passagem, inclusive no ambiente cristão, nesse chamado mundo gospel. São líderes que, se não forem bajulados e se não forem tratados como semideuses, se sentirão ofendidos. E o incrível, alguns vão chamar isto de honra ou desonra. E não é que eu seja contra a prática da honra e da desonra, muito pelo contrário, eu ensino sobre isto. Mas nós precisamos saber diferenciar honra de bajulação, de endeusamento, porque somos homens e apenas homens. Homens com a arrogância de Amã perdem o tempo tão precioso preparando uma estratégia e um meio para se livrar daquele que simplesmente está na porta. Mesmo tendo tantas coisas a tratar e tantas demandas do seu comando e da sua grandeza e da sua posição, homens com o perfil de Amã ouvem quem apenas bajula pelo cargo que ocupa. Não esqueça, nem todos que estão perto de você te amam. Nem todos que te chamam de amigos são amigos. Nem todos que se curvam quando você passa te reverenciam. Homens como Amã precisam da bajulação para se sentirem grandes. Precisam da inclinação de alguns para que as suas pretensões mais perversas de acabar com alguém encontrem aliados, sem avaliar se é mesmo necessário tanto ódio por alguém insignificante diante do seu poderio. Que ameaça Mardoqueu ou Mordecai representava para Amã? Esse é o nosso 2:18. É importante tomar cuidado,
Porque aquilo que alguém chama de síndrome de Amã tem atingido muitos líderes vaidosos, desprovidos da compreensão de que Deus nos entregou a liderança sobre e de certo grupo de pessoas, mas não a glória. Deus não entregou a nós a vida das pessoas. Líderes, não dominadores. Pastores, não proprietários. Gerentes, não donos. Quando o líder entende que honra é bajulação, que respeito e reverência é veneração, que reconhecimento é adoração, ele termina se assentando na cadeira que Deus não lhe entregou. E nisto vale a fala de José à mulher de Potifar. O teu marido, meu senhor, me entregou todos os bens desta casa, menos a ti. Cristo nos entregou toda a responsabilidade e privilégio com a sua igreja, mas não nos entregou a sua igreja como se propriedade nossa fosse. Cuidado com a síndrome de Amã, para que a forca que foi preparada para Mardoqueu não termine sendo a forca que vai matar o próprio Amã. Esse é o nosso Segundo às 18 e eu te espero na próxima semana.